Trago-vos aqui um vídeo que vai ser de certa forma nostálgico para mim e eventualmente para muitos daqueles que o vão ver, porque eu vou falar aqui sobre como aprendi a programar ou como é que eu cheguei ao ponto em que estou neste momento na minha vida. E isto obviamente relacionado com esta paixão pela área do desenvolvimento e de código de programação. Eventualmente para muitos será o reviver de boas recordações, para todos aqueles que são meus contemporâneos, e para aqueles que são eventualmente mais novos vão ficar aqui também com uma percepção diferente da história destas áreas de programação, uma vez que eu tive o prazer de nascer um pouco com aquilo que foi o boom dos computadores pessoais, o boom da internet. E eventualmente daqui a 20 anos, se este vídeo fosse feito, iríamos estar a falar de uma realidade completamente diferente, porque quem agora está a começar, como eu comecei aos meus 17 anos de idade, vai agora começar já com a presença massiva da internet, algo que na altura não existia com a abundância, vamos dizer assim, que existe agora. Bom, então a minha história é uma história muito semelhante à maior parte dos programadores que atualmente estão no mercado de trabalho. Por volta de 1990, tinha eu os meus 17 anos de idade, tive o contacto com o meu primeiro computador, o famosíssimo ZX Spectrum. Muitos de vocês continuam ainda a recordar-se da existência deste computador, porque era maioritariamente um computador utilizado para diversão, porque tinha jogos. Já nessa altura os computadores eram muito focados na área do gaming e o ZX Spectrum era exatamente para isso, servia fundamentalmente para isso. Bom, para quem não sabe o que é o ZX Spectrum, ou para quem sabe o que é e quer voltar a recordar, nós tínhamos mais ou menos isto que aqui está. Isto é, do lado esquerdo tem uma imagem eventualmente do modelo mais conhecido do ZX Spectrum. Era um computador que tinha 48 KB de memória RAM, quando nós hoje em dia temos 16 GB, nós tínhamos aqui 48 KB, não tinha disco rígido, portanto tudo aquilo que nós pudéssemos programar no computador, a partir do momento em que ele se desligava, desaparecia. E do lado direito vocês têm o exemplo do que seria, ou do que era na altura de facto, a confusão de cabos montados para que o computador pudesse funcionar. Como podem observar, era um computador que não tinha monitor, o monitor era uma televisão convencional, à qual nós ligávamos o computador através de um cabo, ou cabo de antena, e para fazer o carregamento dos programas para o computador nós teríamos que usar um leitor de cassetes, um gravador de cassetes, que aqui temos ao lado, não é? E então nós utilizávamos cassetes de música, portanto de fita de música, e que através de um conjunto de sons de frequências específicas carregava os bits e os bytes para o interior da nossa máquina. Para terem uma ideia, se nós quiséssemos carregar um jogo como o Spy by Spy, penso que era o nome deste jogo que aqui está, nós tínhamos que aguardar cerca de 3 a 4 minutos, dependendo do jogo, para o podermos jogar. E se tivéssemos o azar da eletricidade desaparecer, teríamos que começar tudo de novo. Bom, o que acontece então aqui é que o ZX Spectrum foi o meu primeiro contacto com o computador e foi também o primeiro contacto com as linguagens de programação. Porquê? Na altura eu era um jovem estudante que teve contacto com este computador porque a minha família adquiriu era um computador relativamente barato, e um certo dia, em conversa com um colega de escola, eu referi que de facto estava fascinado pelo computador ZX Spectrum, porque gostava muito dos jogos, mas o que eu gostaria mesmo era de aprender a fazer os jogos, porque pensava eu naquela altura que para fazer estes jogos era necessário ter um computador diferente, um computador mais potente, qualquer coisa, uma máquina onde os jogos seriam produzidos. Eu não tinha qualquer conhecimento sobre linguagens de programação. No entanto, esse meu colega, um pouco mais avançado do que eu nessa altura, nessa área, ele referiu-me, bom, se tens o computador em casa, então tu próprio podes construir os teus jogos, porque os jogos são produzidos nesse computador. E foi eventualmente, essa foi uma marca, um momento, melhor dizendo, que de certa forma mudou radicalmente a minha perspectiva sobre a informática, porque eu a partir desse momento defini como objetivo tentar desmembrar ao máximo a forma como nós poderíamos utilizar o Spectrum. E então comecei a comprar
pequenas revistas, também as cassetes com os jogos, não é? As fitas com os jogos, e o que eu fazia às vezes era simplesmente aldrabar o sistema, punha a fita a correr e parava a meio para poder ter acesso ao código. O código era uma coisa assim muito estranha, mas com algumas curiosidades que eu quero aqui realçar. Como vocês podem observar aqui, nós temos ainda, ou tínhamos já na altura, melhor dizendo, alguns termos que hoje em dia ainda são utilizados, como é o caso do let para definir variáveis, que hoje em dia ainda é utilizado no JavaScript, por exemplo, o if, que vocês veem aqui as instruções condicionais, ou os ciclos, temos aqui o for. Portanto, havia aqui já na altura, na gênese das linguagens de programação, muitas coisas que hoje em dia continuam a ser utilizadas, e atenção que o ZX Spectrum utilizava uma programação Z80, ou uma linguagem de programação que era BASIC, basicamente, ou BASIC, mas que já na altura tinha então muitos elementos que hoje em dia continuam a ser utilizados. Depois, com o passar do tempo, eu concluí os meus estudos complementares e tive o primeiro contacto com um computador desktop, neste caso um PC com um processador 386, para aqueles que são mais da minha idade, e eu estou com 45 anos, estamos a falar de um computador que era muito caro, mas extraordinariamente potente para aquela época. Hoje em dia nós temos calculadoras que são muito mais potentes do que este computador. Ele tinha 512 KB de RAM e um disco rígido de 40 MB. Ainda não tínhamos o Windows a arrancar automaticamente no computador, apenas tínhamos o Windows 3.1 ou 3.11 e trabalhávamos com floppy disks, que são aqueles discos que ali estão em baixo. Bom, aqui eu tive então o meu primeiro contacto com uma linguagem BASIC, que era o Turbo Basic. Como vocês veem, o Turbo Basic foi criado pela Borland e foi aquilo que me permitiu pela primeira vez começar a criar código de programação num computador pessoal. Eu não sei precisar ao certo se foi o Turbo Basic a primeira linguagem BASIC com a qual eu tive contacto, porque eu tive contacto com diferentes linguagens BASIC, e na altura eventualmente esta terá sido a pior opção no meu percurso de descoberta das linguagens de programação. Porquê? Porque contemporaneamente ao Turbo Basic já existia obviamente o C e existia também o Pascal. E, eventualmente, se eu tivesse aprendido a trabalhar com o Pascal, teria tido mais facilidade em desenvolver os meus conhecimentos a posteriori. Passei também pelo Quick Basic e, portanto, muitas linguagens de programação fora do ambiente Windows, apesar de aqui estarmos a ver algumas janelas Windows. Estas eram linguagens de programação que nós utilizávamos a partir do MS-DOS. Depois, entretanto, com o aparecimento do Visual Basic 4, que aparece já dentro do Windows 95, e aí assim nós começamos a ter então algo que se assemelha muito àquilo que hoje em dia temos no mundo da programação, que é aplicações para produzir outras aplicações. E este era o aspecto que nós tínhamos então com o Visual Basic 4, depois o Visual Basic 5, que surge mais à frente, posteriormente o Visual Basic 6, que durante muitos anos foi a aplicação utilizada por muitas empresas para criar aplicações desktop, e como vocês podem observar já existiam aqui elementos que perduraram ao longo deste tempo. Por exemplo, para quem usa o Visual Studio Community ou Visual Studio Profissional, em que nós temos, para além das naturais barras de ferramentas com todas as operações de debug, de run, etc., tínhamos também já aqui o espaço para os nossos controles, objetos que nós arrastamos e largamos dentro do nosso formulário, e depois aqui o nosso Solution Explorer, que na altura era esta janelinha aqui assim, e depois o Properties, as propriedades de cada objeto, que também já tínhamos aqui presentes no Visual Basic 6. Posteriormente surge então o Visual Studio, e com o Visual Studio o meu percurso foi natural. Eu era um programador com linguagens Basic, então eu tentei entrar dentro da Net Framework através do visualbasic.net. E não foi uma opção completamente disparatada, ainda fiz algumas aplicações com essa linguagem. No entanto, de facto, eu desconhecia a importância de conhecer a linguagem C, ou a sintaxe da linguagem C, para depois poder evoluir
para outro tipo de linguagens. E essa necessidade de aprender a sintaxe da linguagem C surge a partir do momento em que eu começo a olhar para a internet como uma área muito interessante. Estávamos a falar de uma internet ainda muito baseada em texto mais do que imagem. Praticamente não existia vídeo, ou se existia vídeo naquela altura na internet era uma coisa muito incipiente, não havia YouTubes, não havia nada desse género, ok? Então estamos a falar de um período da internet onde ela era basicamente um repositório documental, já havia motores de busca, como é claro, mas eram motores de busca que nos levavam a páginas compostas simplesmente por texto, ou maioritariamente por texto. Mas eu comecei a perceber-me que de facto a área do desenvolvimento de websites, principalmente de conteúdo dinâmico, isto é, não apenas com HTML, mas também com a capacidade de poder ter informação gerada de forma dinâmica, e eu necessitei então, ou cheguei ao ponto de achar que era necessário, aprender uma linguagem de programação para a internet, e a opção que se me colocou na altura era o PHP, que hoje em dia ainda é uma linguagem de programação muito utilizada na web. No entanto, para eu poder aprender PHP, seria necessário aprender a sintaxe da linguagem C. E reparem que tudo isto acontece fora do âmbito do Visual Studio. Eu continuava a trabalhar com o Visual Basic, achava aquilo o máximo e já fazia umas brincadeiras muito fortes com aquilo, porque a realidade era completamente diferente das versões do Visual Basic anterior. Porquê? Porque tínhamos a .NET Framework a funcionar por baixo. No entanto, aqui senti a necessidade de facto de aprender a sintaxe do C, e o facto de eu ter bases de programação na linguagem Basic também ajudou de certa forma a fazer essa passagem, isto é, como é que se definem variáveis, como é que se constrói uma informação, uma statement condicional, como é que se faz um ciclo, etc. Tudo isso existe obviamente na sintaxe da linguagem C. Então foi de uma forma mais ou menos suave, uma transição muito agradável. Lembro-me que para aprender a sintaxe da linguagem C eu consegui arranjar, já não me recordo de que forma, um conjunto de vídeos de uma professora americana que explicava como escrever código escrevendo num quadro de escola, e, portanto nem sequer escrevia o código num computador. Então eu fui aprender a sintaxe da linguagem C e fui descobrindo o PHP. E quando eu regresso ao Visual Studio, eu descubro que existe, para além do Visual Basic, a linguagem Visual C Sharp. E eu fiquei fascinado pelo facto de elas ter muitas semelhanças com aquela sintaxe da linguagem C que eu tinha acabado de aprender. E a partir daí eu nunca mais quis nada com o Visual Basic, nunca mais quis saber nada do Basic. Eu aproveitei inclusive o facto de surgir a oportunidade de desenvolver uma aplicação para treinadores de futebol, para consolidar os meus conhecimentos de C Sharp, criando essa aplicação. E portanto foi daí para a frente que de facto a minha relação com as linguagens de programação mudou praticamente de forma radical, com os conhecimentos mais solidificados na linguagem C, foi possível então evoluir para esta linguagem, e no presente e eventualmente no futuro vai ser esse o percurso que vai continuar a acontecer. Isto é, nós temos hoje em dia um conjunto de linguagens de programação e de tecnologias que foram sendo desenvolvidas paralelamente às linguagens de programação, que são maioritariamente fundadas na sintaxe da linguagem C. Portanto, apenas fica aqui esta breve retrospectiva do meu percurso. Eventualmente muitos de vocês se identificam com ele, outros eventualmente não. Eu queria-vos lançar o desafio de poderem usar a área dos comentários para também descreverem um pouco como foi a vossa aventura e a vossa sequência de eventos para chegarem até ao ponto onde estão, porque é muito importante nós partilharmos estes percursos, porque de certa forma eles também são motivacionais, também permitem que quem esteja a ver este vídeo ou quem esteja a ler os vossos comentários possa de certa forma identificar-se com eles e ganhar mais uma força anímica para continuar nesta enorme aventura que é a aprendizagem das linguagens de programação.